imagem e sobre todos os profetas e mensageiros de Deus. Muito boa noite a todos. Obrigado por estarem presentes aqui nesta abençoada noite para mais um encontro interreligioso de diálogo entre islamismo e cristianismo. Este encontro que vai ser o nosso 24º encontro, o qual a cada encontro dois teólogos de cada religião, de cada doutrina, apresentam o ponto de vista de suas doutrinas sobre um determinado tema. E isso, por si só, é uma forma de nos conhecermos, de sabermos e dialogarmos e de nos aproximarmos. E desta vez o tema será o dia do juízo final, no Alcorão e na Bíblia. Este evento que grande maioria de todas as religiões celestiais acreditam que ocorrerá, o dia do juízo final, o dia do questionamento, o dia da cobrança, o dia da ressurreição, o dia da recompensa, tem vários nomes. Este dia, esta pauta, este tema será discutido nesta noite para entendermos qual que é o ponto de vista islâmico e também do cristianismo sobre este tema. E a mesa será formada pelo nosso querido convidado, pastor Rodrigo Sertão Meira. Seja muito bem-vindo, pastor, a este encontro. Ele é mestre em teologia cristã e responsável pela primeira igreja batista em Tatuapé. Muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite e ter também trazido alguns amigos. Sejam todos muito bem-vindos para a segunda casa de vocês. E também o Sheikh Mahdi Elahi. Ele é mestre em teologia islâmica e diretor do Centro Islâmico Imam Al-Mahdi de Diálogo no Brasil. Também fará parte dessa mesa para poder falar a respeito deste tema. Vou convidar ambos para ocuparem a mesa e o Sheikh Mahdi, ele explicará para o pastor qual que é a dinâmica deste debate. Geralmente são feitas apresentações, A gente sempre começa com o convidado primeiro, como uma forma de respeito, e depois o Sheikh faz a apresentação dele, entre 10 a 15 minutos. Em seguida fica ali o espaço aberto para réplicas, para pergunta ou alguma questão, E é isso, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Convido o pastor e o Sheikh para ocuparem a mesa. Tudo bem? Muito bem-vindos para mais um encontro interreligioso. Esse trabalho que começou faz quase um ano, mas de verdade a gente tinha muitas frutas, Uma das primeiras coisas que eu sempre falo para os meus amigos, ter uma compreensão mútua, Tem muitas coisas que nós não conhecemos do cristianismo, E uma religião tão grande, com um número imenso dos ensinamentos. Da mesma forma, tem muita coisa que nós temos na religião islâmica e desconhecido pelo povo brasileiro, pelo povo cristão brasileiro. Então, o objetivo desses encontros seria isso: a gente não concordar com as ideias, sim, compreender. Nós não estamos aqui para islamizar o pastor não está aqui para me evangelizar, nada. Ninguém vai mudar sua religião.
a gente vai complementando um ao outro. Por favor. Muito bem-vindo, pastor. Eu quero agradecer o convite do Sheik Mahdi. Eu aprendi a falar, Sheik. Tá certo, perfeito. Um dos melhores que falou até agora. E estava dizendo ali para o Sheik que nossa família teve muito convívio, né, com o povo árabe, e a gente é um povo que nós amamos muito. Sim. E um povo muito importante também na nossa nação, na construção, na história da nossa nação. A princípio, quando o Sheik esteve lá na nossa igreja, eu sinceramente não estava compreendendo bem o convite, porque nós estamos vivendo num tempo tão politizado, polarizado, né? Sim. E as pessoas não querem muito conversar, dialogar. Então o Sheik me explicou, falou, não, pastor, é um diálogo entre as duas religiões, e o diálogo é muito bom, ele é divino, porque Deus, ele criou em nós uma boca para 2 ouvidos. E o sábio Salomão, ele diz que melhor é ouvir do que falar, porque quando nós ouvimos, adquirimos sabedoria e compreensão. Eu vejo que é o propósito desse encontro, né? Diante do tema também, o último dia do juízo, ou o juízo final, como as religiões que tratam com céu, inferno, terra, elas creem assim. Eu creio que a maioria, e o islamismo não é diferente. O cristianismo também tem os seus olhos muito focados nesse tema, principalmente nos dias atuais, onde parece que o mundo está dizendo sobre final dos tempos. Hoje nós estamos ouvindo até mesmo pessoas que não professam religião nenhuma estar falando muito sobre final dos tempos, devido aos sinais naturais de comportamento humano que nós estamos vendo acontecendo. E é um tema que na nossa teologia se trata como escatológico. Não sei se é o mesmo termo que se usa no Alcorão Sagrado, mas quando nós vamos falar de escatologia dentro da Bíblia Sagrada, então nós estamos falando dos últimos dias. Jesus, ele vem nos falando dos últimos dias. Os apóstolos de Jesus também, eles vão doutrinar a igreja sempre falando dos últimos dias. E esses últimos dias, eles começam na primeira vinda de Jesus, que nós cristãos cremos e entendemos pela Bíblia Sagrada, que a primeira vinda de Jesus é o próprio Deus encarnado, que se fez homem, se fez um de nós para propósito de salvação. Então, se o Sheik de repente falasse para falarmos de escatologia, esse encontro seria só a primeira parte. Sim. Porque escatologia, ela abre um leque para vários assuntos, mas como o Sheik, muito sabiamente, ele fechou esse tema no juízo final. Então nós vamos poder falar aqui com mais precisão nesse tema. Então eu procurei ser bem sucinto para nós falarmos sobre juízo final. A primeira coisa que a igreja cristã, os cristãos pela Bíblia Sagrada, eles concordam, apesar de algumas linhas na escatologia divergir, mas nesse tema juízo final, todos os cristãos, eles concordam, e eu creio que também o Alcorão há de concordar com isso, que Deus é o justo juiz. Ele é o grande juiz. Ele é o único capaz de julgar todas as coisas com balança justa, porque ele é onisciente, ele conhece todas as coisas.
tanto por fora como por dentro da humanidade. Ele é um Deus onipresente, ele pode contemplar todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não se contém num só endereço a ponto de não saber o que está acontecendo em outro. E ele também é o Deus onipotente, ele tem todo o poder. E por isso ele pode julgar, ele pode trazer a sentença, ele pode executar essa sentença, porque ele tem esse poder. Então Deus, ele é o grande juiz. E um dos atributos de Deus, ele é santo, ele é perfeito, ele não erra, porque ele é Deus, ele é santo. E ele também é o supremo legislador, juiz e criador de todo o universo. Todas as coisas foram criadas por ele. E nada do que foi feito se fez sem ele. Então, tudo está debaixo do seu controle. E por isso nós dizemos que ele é o Senhor. Ele é Deus. Só que o homem, que foi um ser criado por Deus, eu creio que já foi um dos temas aqui, o propósito da criação do ser humano, não pude ver tudo, mas eu vi que teve esse tema com um padre, né, que esteve aqui. E o homem foi criado para isso, para adorar a Deus, para amar a Deus, para ter comunhão com Deus. Porém, o homem, segundo as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, ele peca quando ele come do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele peca, desde então, todos os homens eles passam a se rebelar contra Deus. Eles começam então a não fazer a vontade de Deus. Começam a quebrar os preceitos de Deus. Isso nós chamamos de desobediência. E o homem ele vai crescendo nisso. E aqui começam os juízos de Deus. Então os juízos de Deus eles se dão a partir do momento. Isso aqui estou falando da questão humana, tá? Não queremos entrar lá para a questão dos anjos caídos, na questão humana. Então, os juízos de Deus, nas histórias bíblicas, ele começa aqui, em relação ao homem, desde quando o homem peca ali no jardim. E ele já vai, então, corrigir, porque Deus executa juízo, chamando o homem para o arrependimento, de volta para ele. O homem não pode ficar longe de Deus. A sua consciência, o seu coração, a sua vida, as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos, tudo tem que estar de volta para Deus, voltados para Deus. Então, quando o homem peca ali no jardim, entra a morte no mundo. E essa morte não é a extinção, mas é a separação entre Deus e o homem. E também o homem, ele foge de Deus, mas também Deus, no seu juízo, expulsa o homem do jardim, que era o lugar de comunhão. Nós também vamos ver uma outra situação, também muito conhecida, com o profeta Noé. Noé ele já começa a profetizar a terra, porque ele foi encontrado como um homem justo na terra. Ele fazia a diferença entre toda a humanidade naquela época. Só que Noé, mesmo pregando com a sua vida de justiça e criando aquela arca, chamando o povo ao arrependimento e à salvação, os homens, a humanidade no geral, não deram ouvidos. Segundo as escrituras bíblicas, então só Noé e a sua família entram para a arca com aqueles animais que foram também selecionados para a preservação da raça humana e de toda a criação. E ali houve aquele dilúvio, matando então toda a humanidade, com exceção daqueles que estavam na arca, que era Noé e a sua família. Outra questão do juízo de Deus também mencionado na Bíblia é a destruição de Sodoma e Gomorra, onde aquele povo também, ali imoral, se afasta de Deus, e Ló, junto com a sua família, é poupado, com exceção da mulher de Ló, que olha para trás. E Ló, então, ele é poupado pela intercessão do patriarca Abraão, né? Foi Abraão que orou para que Deus preservasse os justos na terra de Sodoma e Gomorra, e ali só havia Ló com a sua família. E também nós, segundo
Êxodo, nós temos as 10 pragas do Egito contra Faraó, quando então o profeta Moisés também, ele é convocado por Deus para libertar o povo da terra do Egito. E Faraó endurece seu coração e Deus combate Faraó com aquelas 10 pragas até que ele deixa o povo ir. E também Deus muitas vezes trouxe, segundo os livros de Juízes, Reis e Crônicas de Reis, juízo contra a própria casa de Israel. Quando essa nação criada por Deus, ela é atraída por outras nações que serviam a ídolos, e Deus, ele não aceita, não admite de forma alguma a idolatria, que é a adoração a outros deuses. Ele é o Senhor e somente a Ele devemos adorar segundo a nossa crença de fé e prática. Então, até contra Israel, Deus exerce juízo para trazer Israel de volta ao seu coração e a adoração única a esse Deus. Aqui algumas situações. Agora, na fé cristã, nós temos uma crença, e pela revelação da Bíblia Sagrada, que Deus, ele envia o seu próprio Filho. E ele faz isso em 2 vindas. E esse Filho é Jesus. Então, segundo a nossa crença, Deus tem um Filho. E há um salmo messiânico, no Salmo 2, onde diz assim, a partir do verso 6, Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Isso é uma profecia messiânica que está lá no Salmo 2. E também João 14, aliás, João 3,16 é um texto bem conhecido até daqueles que não são cristãos, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é a forma de Deus trazer o homem de volta através da obra de Jesus. Quando ele, nós cremos assim, vai para a cruz, ele ali morre, ele morre a nossa morte, ele morre pelos nossos pecados, e ali então ele abre uma chance do homem ao arrependimento, ao perdão dos seus pecados, se ele crê realmente nessa obra ali consumada na cruz. Nós cremos também que Jesus, ele ressuscita ao 3º dia, conforme relatado nos evangelhos, e depois ele, após sua ressurreição, anda 40 dias sobre essa terra, e lá em Atos capítulo 1 ele é assunto aos céus. E quando ele é assunto aos céus, ele vai se assentar à destra da majestade do Pai. E esse era o termo que Jesus se relacionava com Deus. Ele o chamava de Pai o tempo inteiro, né? E era uma das coisas que irritavam os fariseus na época. Eu queria só ler aqui João 14, o Evangelho de João 14, só para embasar o que nós estamos falando, nas próprias palavras de Jesus, onde ele diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra está no vem como se ele e o Pai estivessem juntos. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. E um dos discípulos de Jesus pergunta para ele assim, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta, cadê ele? Nós queremos ver o Pai. E Jesus responde então a Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ele se identificava com as mesmas obras do Pai, Deus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai, sempre o Pai, seja glorificado em quem? No Filho. Ali é uma comunhão, um elo. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse Consolador, a fé cristã, ela declara que é o Espírito Santo de Deus. É onde nós temos uma doutrina que fala sobre a Trindade, que nós cremos num único Deus, por isso nós adoramos um único Deus, porém esse Deus é um Deus pessoal, e ele se manifesta em 3 pessoas, né? Então são 3 pessoas, mas quando se refere a Deus é a mesma essência, é um único Deus. Então nós não adoramos a outros deuses, nós adoramos a um só Deus, e esse é o Criador dos céus e da terra. Mas nós entendemos pela revelação bíblica que ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Eu não sei como está meu tempo. Se você quer continuar um pouco mais tempo. Podemos continuar? Só para eu fechar aqui. Essa é a primeira vinda do Cristo encarnado, do Deus encarnado, do Messias encarnado, né? Partindo dessa revelação de que o Cristo é Deus e ele veio por mandado do Pai cumprir uma obra aqui. Mas enfim, tudo isso nós falamos para chegarmos no grande dia do juízo. Por quê? A primeira vinda de Jesus fala sobre salvação. E ele vem até perfigurado num cordeiro. E ele dá ao homem essa chance de salvação. Só que muitos não creram e não aceitaram essa chance de se voltar para Deus. O homem que estava longe voltar para Deus através dessa obra de Jesus. E isso nós vamos ler lá em Apocalipse, que o cordeiro se ira, provoca uma ira no cordeiro, porque ele deu toda a chance de salvação, revelou o amor de Deus, está chamando o homem para o arrependimento, porque uma das palavras que Jesus sempre trazia consigo era arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, ou seja, deixe esse estilo de distância de Deus e venha para perto de Deus, porque eu sou o caminho para você novamente vir ao Pai. E isso provocou a ira do cordeiro. E por causa disso, ele vai vir agora nessa segunda vinda, porque, segundo a nossa fé, ele está lá no trono, à destra do Pai. Ele vai ser enviado novamente para agora julgar tanto vivos quanto mortos. E eu queria deixar aqui alguns textos, eu separei vários aqui, mas vou ler só alguns por causa do nosso tempo. Por exemplo, Atos, capítulo 10, a partir do verso 40, diz assim: a este ressuscitou Deus no 3º dia. Então fala da ressurreição de Jesus, depois da sua morte na cruz. E concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, os seus discípulos, que comemos e bebemos com ele. Depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar o quê? Que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então veja que o próprio Deus coloca o Filho como juiz de vivos e de mortos nessa sua volta, nesse dia final. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Eu quero deixar um outro texto que diz também, no verso 31 de Atos 17, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça. Então, Deus estabeleceu esse dia. O homem não pode dizer,
é dia tal, hora tal, data tal. O homem não tem como datar, mas Deus estabeleceu esse dia e ele vai vir. Isso é certo. E ele vai julgar esse mundo com justiça, balança justa. Coisas que os olhos humanos não estão acostumados a ver. Mas Deus vai vir com essa balança justa julgar a todos. E Romanos 14:10 diz também que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Nenhum ser humano vai ficar fora desse julgamento, tanto os vivos quanto os mortos. E 2 Coríntios 5:10, por fim, também diz que compareceremos, agora Paulo vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo, compareceremos perante o tribunal de Cristo, do Messias, do Filho de Deus. Então nós percebemos que Deus dá o poder ao Cristo, ao seu Filho, de julgar a terra nos últimos dias. E também, 2 Timóteo 4:1, Paulo escrevendo a esse pastor, ele diz o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. E eu quero ir para a última leitura do último texto, Sheik. Sim. Depois da minha fala, o Senhor também tem. Sim. Tem? Sim, ok. Então esse aqui é o último texto que eu quero deixar, só para concluir o nosso pensamento. É onde, em Apocalipse de João, que é um livro que nós chamamos o livro da revelação, que ele teve a revelação dos últimos dias, ele vai falando de vários julgamentos que Jesus vai fazendo, o Cristo vai fazendo. Então ele vai julgar a grande prostituta, ele vai julgar a besta, ele vai julgar o falso profeta, ele vai julgar o anticristo, e a cada um deles ele vai sentenciar. Ele vai julgar o diabo, seus anjos. Só que nós vamos comparecer, os homens, diante do trono branco. Esse trono branco ele é muito falado no meio cristão. Então diz assim, em Apocalipse 20, a partir do verso 11: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Então quer dizer, a terra e o céu temem a ele por causa desse trono supremo. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, há livros que vão se abrir que contêm a vida diária de cada homem, ou em cada mulher. Ainda outro livro, agora já é outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Então nós entendemos que há um diário anotando a nossa vida. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além. É o lugar onde, quando as pessoas morrem, ficam lá, né? Ou ficam nesse além, ou vão para o paraíso. E entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, agora a própria morte, que é o salário do pecado, e o inferno, que é o lugar dos mortos, foram agora lançados para dentro de uma outra sentença, que é o lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a condenação eterna, juízo final. Aí aqui é o fim de toda a sentença. Obrigado. Tudo bem? Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe todos nós. Gostaria de novo agradecer ao pastor aceito o nosso convite para a gente realizar mais um encontro interreligioso, onde nós temos essa finalidade de compreender um ao outro, né? Compreender nossa ideia. Em primeiro lugar, eu preparei algumas coisas e coloquei algumas coisas. A apresentação do pastor, que essa parte seria as minhas perguntas do pastor, eu gostaria de responder, e depois tem algumas colocações que seria interessante. Em primeiro lugar, dia do juízo final, dia da ressurreição.
dia do julgamento, dia da recompensa, tem diversos nomes. No Alcorão Sagrado nós temos mais de 100 nomes sobre esse dia. Para a gente conhecer a importância desse dia, só basta refletir que 1/3 do Alcorão Sagrado foi revelado sobre esse assunto. Então, o assunto do dia do juízo final não é qualquer um assunto extremamente importante. No Alcorão Sagrado nós temos a ideia do monoteísmo, né? Deus fala bastante de si mesmo, sobre seus atributos. Deus é generoso, Deus é sustentador, Deus é misericordioso, Deus é sábio, prudente. Muitos nomes que também nos encontramos na Bíblia, no Alcorão Sagrado também tem. O primeiro assunto bem tratado, muito tratado no Alcorão Sagrado, é a questão de Deus. Simplesmente nós podemos chamar o Alcorão como o livro de Deus. Eu recomendo todos, mesmo muçulmanos, cristãos, aqueles que nem acreditam na religião, ler pelo menos uma vez na vida esse livro, o Alcorão Sagrado, que para nós é considerado a última revelação de Deus. Uma revelação que veio depois do Evangelho, veio depois da Torá. Então, é bom deixar um tempinho, alguns dias, né, para ler o Alcorão Sagrado. Então, o primeiro assunto tratado nesse livro é o monoteísmo. Coisas de Deus, coisas do Senhor. E o segundo assunto seria o assunto do dia do juízo final. Isso nos mostra a importância desse dia. Esse dia é crer nesse dia, na verdade. Essa crença é uma crença compartilhada entre os muçulmanos, cristãos e judeus. Todos têm essa ideia. Que chegará um dia que todo mundo será julgado pelos seus atos. Quem julga é Deus. Como o pastor falou, eu escrevi, Deus é o juízo justo. Isso também temos em diversas ocasiões no Alcorão Sagrado. Deus fala sobre esse assunto. Tem alguns versículos que, por exemplo, hoje eu estava pesquisando, eu pensei que é bom eu trazer alguns versículos da Bíblia, Velho ou Novo Testamento, que fala sobre o dia do juízo final. Por exemplo, Eclesiastes, né, fala, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Salmos 96, o primeiro foi 12, número 14, versículo número 14. Salmos, parte 96, versículo 13, fala, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Daniel 12, 2 e 3, fala, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Interessante esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Deus, verdade, fala nesse livro, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Coríntios 5:10, como falei. Eclesiastes 3:17, também último versículo que eu pesquisei. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Quando nós lemos esses versículos no Alcorão Sagrado, tem muitos. Daqui para frente eu vou trazer alguns versículos. Como falei no começo, 1/3 do Alcorão foi revelado sobre esse assunto. Então, escolher os versículos, trazer um grupo pequeno desses versículos também é difícil, mas eu tentei trazer o conteúdo geral sobre esse assunto que foi revelado no Alcorão. Depois de ter essa ideia compartilhada entre nós muçulmanos e vocês, queridos cristãos da Igreja Batista, tem alguns pontos que eu vou falar e depois gostaria que o pastor, se tem alguma ideia, vamos falar assim, pode ser uma opinião ou crítica sobre aquilo que eu, segundo a minha pesquisa, achei. O julgamento final pelos nossos atos exige os seguintes pontos nas religiões monoteístas, islamismo e cristianismo.
Em primeiro lugar, o ser humano, depois da sua morte, continua em outro mundo. Há uma vida após a morte. Isso é uma crença compartilhada entre nós. Uma semelhança nas nossas religiões. Segundo, o que é bom, o que é mau? Como distingui-los precisa ser esclarecido por Deus através da sua religião. Porque Deus vai julgar os casos. Caso do ser humano, sendo bom, ou seja, benfeitor, vai para o paraíso. No caso de vocês, vai para o céu. Sendo mau, vai para o inferno. Então, antes de a gente sermos julgados por Deus, deveria ser esclarecido para nós. O que é bom para a gente praticar, o que é mau para a gente deixar de praticar. Coisas que esclarecem nossos deveres como servos de Deus. Isso também é uma outra crença que é compartilhada entre todos nós. Nesse dia, os humanos serão ressuscitados. A ressurreição. Uma nova vida depois dessa morte. Depois, os benfeitores terão felicidade eterna, os malfeitores, castigo e sofrimento. É também um ponto que também é compartilhado entre nós, o conceito de fogo. O fogo é muito repetido no Alcorão. O grande sofrimento do ser humano, malfeitor, no inferno é o fogo. O inferno é o fogo. Também na Bíblia se encontra bastante esses relatos que falam sobre o fogo. Depois, neste dia, as obras do ser humano são julgadas, ou seja, as obras do ser humano são julgadas. Então, podemos dizer que a fé da pessoa não é suficiente. Precisa de provar sua fé, precisa demonstrar sua fé. Você é servo de Deus, não basta você falar, você tem que demonstrar de verdade é servo de Deus. Você tem que provar sua fé. Então, isso também é um dos pontos compartilhados entre nós e vocês. Segundo a minha pesquisa na Bíblia, né? Nesses dias para preparar esse texto. Tem mais 2 pontos. Olha, ainda não comecei minha apresentação. Outro ponto que eu achei, há pessoas que registram os atos do homem e deve haver um livro de ações. Deve ter um registro, né? Que nós vamos ser julgados, né? Segundo aquele registro, aquele livro. E depois vou falar, o Alcorão Sagrado tem uma descrição muito linda. Os habitantes, né? Os futuros habitantes do paraíso vão receber o livro da sua vida com sua mão direita, de frente. E os habitantes do inferno vão receber de trás com sua mão esquerda. Nós temos essa descrição no Alcorão Sagrado. Então, a existência de um livro, de um registro, sem essa descrição que eu falei, é um ponto de compartilhamento, é um ponto de semelhança entre nós, muçulmanos, e vocês, cristãos. Por fim, existência do paraíso, do inferno, né? E as bênçãos que os crentes vão receber no paraíso, ou no caso de vocês, no céu. E os sofrimentos no inferno também seria um dos pontos que é considerado compartilhado entre nós e vocês. Mas agora eu vou começar minha apresentação com as diferenças. Nós, segundo a ideia dos nós muçulmanos, não sei, os irmãos queridos sabem ou não, e aqueles que estão nos assistindo, segundo a ideia dos muçulmanos, depois de ter revelado a Torá para Moisés, Jesus recebeu um livro chamado Evangelho. Só que, segundo nossa ideia, os cristãos perderam esse livro. E depois da morte, no caso dos cristãos, para nós, depois da ascensão de Jesus, Jesus não morreu, não foi crucificado para nós muçulmanos. Deus fez subir ele para o céu. Jesus nunca morreu e nunca foi crucificado para nós muçulmanos. Deus salvaguardou Jesus e fez ele subir para o céu. Tudo bem. Ele teve uma herança espiritual, uma herança escrita entre os seus discípulos, né?
Mas segundo a ideia dos cristãos, depois os seus discípulos escreveram os relatos da vida dele, foi reunido em um livro chamado Novo Testamento. E ainda foi reunido com Torá, que foi chamado de Bíblia Sagrada, né? Velho Testamento e Novo Testamento. Então, quando nós falamos que, olha, no Evangelho do Jesus Cristo, no Alcrol Sagrado, foi revelado isso não tem nada a ver com o Evangelho que nós conhecemos agora. Aquele Evangelho não existe mais, segundo a ideia do Alcrol Sagrado. Então, quando você abre o Alcrol, encontra em diversas ocasiões, nós anunciamos o povo judeu no Evangelho de Jesus. Não é o mesmo livro que vocês têm. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, segundo nossa ideia, no Novo Testamento há muitos versículos claros sobre a existência desse dia, onde a pessoa de Deus vai julgar os casos, pois no mundo cristão tem ideia de julgamento feito pelo Jesus, Filho de Deus. Essa ideia no Islã não existe. Para nós muçulmanos, um dos pontos de divergência entre nós e vocês, irmãos queridos, seria isso, né? Julgamento é feito pelo Jesus ou julgamento feito pelo Deus. Mas claro, eu estudei, eu assisti várias palestras. Na verdade, vocês não encontram nenhuma dualidade entre a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. Para vocês é uma só. Então vocês podem interpretar, né? Vocês podem deixar comentário, olha, tudo que foi revelado no Velho Testamento sobre o julgamento por Deus, feito por Deus, então vai referir para a pessoa de Jesus Cristo. Também estudei sobre esse assunto, mas esse ponto no Islã não existe. A pessoa de Deus vai julgar os casos. Como o pastor falou, ele é onipresente, ele é onisciente, já sabe de tudo. Ele é um juízo justo. Ele vai julgar com muita justiça, né? Ou seja, todo mundo vai receber o que merece. Ninguém vai reclamar a justiça de Deus. Ninguém vai reclamar o julgamento de Deus no dia do juízo final. Oh Deus, por que você me condenou ao inferno? Não tem como reclamar. Você já tem absoluta certeza que você merece isso. Não tem como trazer desculpa. Eu não fiz. Não tem como não fiz. Você estará presente diante do único onipresente, único onisciente. Já sabe de tudo. Não tem como esconder suas obras, seus atos, suas falas, tudo que você fez durante a sua vida. Essas descrições também nós não temos a revelação de Jesus Cristo nas nuvens como segunda vinda dele. Na verdade, uma coisa muito importante, a questão do dia do juízo final para nós muçulmanos é um dia especial que começa com a trombeta do anjo da trombeta, Israfil, não sei como fala em português, é um anjo chamado Israfil, né? Ele vai soar, né? Vai soprar na trombeta, todos vão morrer. Vai soprar de novo, ele mesmo vai morrer. Deus fica sozinho. Por muitos anos, temos alguns relatos do profeta que fala 1000 anos, não sei, muitos anos. Deus fica com ninguém, absolutamente ninguém. E Deus cria novamente o anjo da trombeta. A gente não sabe que mistério tem esse trombeta soar e as pessoas vão ser ressuscitadas. É muito estranho. Mas temos vários relatos no Alcrol Sagrado e também na Bíblia que fala sobre essa trombeta. Então, tudo bem. Eles vai soar, vai soprar e todo mundo vai sair dos seus túmulos. Vai sair dos seus túmulos, já sabe para onde ir. Vai criar filas. Todo mundo vai criar filas, tudo bem. Mas a ideia dos cristãos sobre o caso do juízo final já ficou muito misturado com a segunda vinda de Jesus. Essa ideia que nós, no Alcrol Sagrado, nós separamos. Nós temos a segunda vinda de Jesus Cristo, que acontece antes do dia do juízo final. Esses pontos têm que ser esclarecidos. Nós temos antes do dia do juízo final, dia da promessa. Esse dia da promessa é o quê? O Salvador da humanidade.
é uma pessoa chamada Salvador, que para nós muçulmanos é uma pessoa chamada Imam al-Mahdi, o último sucessor do profeta Muhammad, vai ter um advento. Ele vai sair da sua ocultação. Ele tem uma vida parecida com a vida de Jesus Cristo. E Jesus Cristo também vai aparecer. Onde? Ao lado do Templo de Jerusalém, na Palestina. E Imam al-Mahdi vai surgir onde? Na Arábia, na cidade de Meca. E Jesus Cristo é considerado o maior general desse exército. Então, nós temos a segunda vinda de Jesus antes do dia do juízo final. O próprio Jesus vai morrer. O próprio Imam al-Mahdi, o Salvador, vai morrer. Todo mundo vai morrer. O próprio Jesus, o próprio Muhammad, o próprio Noé, Moisés, todos vão ser julgados. Claro, o significado do julgamento deles é diferente com a gente, porque eles são considerados pessoas infalíveis. Não quer dizer um julgamento figurativo. Temos versículos do Alcorão Sagrado que até mesmo os profetas são julgados. Mas como a gente é julgado, não sabemos. Claro que não é assim. Tudo bem. Então nós falamos sobre Jesus Cristo, sua segunda vinda, nesse contexto. Que acontece tudo antes do dia do juízo final. Quando falamos sobre o dia do juízo final, seria a pessoa de Deus, seus servos, que vão ser julgados. O destino final do ser humano. Ou no paraíso, ou no inferno. E a permanência no inferno, ou seja, a vida no inferno não é eterna, segundo a ideia dos muçulmanos. Somente um grupo pequeno vão ficar lá eternamente. A eternidade, ou seja, Deus não criou o inferno para a eternidade. É muito interessante, tem um comentário de um dos grandes sábios muçulmanos que fala: o inferno para muitas pessoas é como um hospital. Entra, será curado, sai, novamente vai para o paraíso. Porque nós somos criados para o paraíso. Só que às vezes a pessoa se encontra no dia do juízo final com muitas sujeiras, com muita impurificação. Tudo bem, para ser purificado não tem mais como você fazer uma coisa. Já passou o tempo de obra. Porque o mundo material, segundo a ideia, nós muçulmanos, é o dia da obra. Você pode fazer o que quiser, você tem livre-arbítrio. Depois da sua morte, não, acaba tudo. É muito interessante, tem um sábio que fala, muito interessante, quando a pessoa está vivo, a gente fala: por que não chegou agora? Quando a pessoa morre, fala: por que não chegou o corpo dele? Não esperam ele vir. Eles esperam as pessoas trazerem ele. Ele não tem mais livre-arbítrio. Acaba tudo. Então, quando a pessoa morre, será fechado o livro da sua vida. Acaba. É um assunto que também é muito interessante. No Alcorão Sagrado nós temos qualidades muito especiais sobre esse dia. Vale destacar novamente que a segunda vinda de Jesus Cristo, que faz parte da ideia dos muçulmanos, não se vê no contexto do dia do juízo final. Isso é um ponto muito importante de divergência que nós temos com vocês, irmãos cristãos. Tudo acontece antes. Eles vêm descer para a terra para estabelecer o governo justo de Deus. Aqui vale destacar também o capítulo 37, versículo 29 até 40, nos Salmos de Davi, que, na verdade, segundo a ideia, os Salmos já é considerado uma revelação que o profeta Davi recebeu. Deus fala: os justos herdarão a terra. Os justos herdarão a terra. Tudo isso acontece antes do dia do juízo final. Então, o mesmo versículo foi revelado no Alcorão Sagrado. É muito interessante. A revelação no Alcorão Sagrado fala assim: وَكَتَبْنَا مِنْ بَعْدَ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Muito interessante. Antes a gente tinha revelado o próprio versículo nos Salmos de Davi. Novamente falamos: a terra será herdada pelos justos. Então,
Jesus e a pessoa do Imam al-Mahdi como Salvador, eles vão estabelecer o governo justo de Deus, onde ninguém oprime o outro, onde todo mundo vive em paz, onde felicidade total. Depois desse governo justo que demora muito, dura muitos anos, o ser humano vai saborear o sabor da paz, da felicidade no mundo material. Saborear a paz no mundo espiritual é muito fácil. Ninguém oprime o outro. Não tem como oprimir o outro. Mas, governo justo nesse mundo material é algo que Deus vai estabelecer pelos seus homens. Mahdi e Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja com os dois. Querido, eu vou mencionar os nomes que nós temos no Alcoral Sagrado. Sabe, a coisa de importância. Por favor, depois o Senhor pode completar sua apresentação, e depois eu tenho essa página que seria algumas descrições sobre o dia do juízo final no Alcoral Sagrado. Vou ler muito rápido os nomes que nós temos no Alcoral Sagrado sobre o dia do juízo final. É muito bom a gente saber. Em primeiro lugar, dia de hora, dia de levantamento, dia prometido, derradeiro dia, dia da recompensa, dia do castigo, dia da reunião do ser humano, dia de separação dos crentes, os crentes dos descrentes. A gente não fica em uma mesma fila. Dia da verdade, dia de saída dos túmulos, dia de eternidade, dia de arrependimento, dia de choro. Dia de choro. Dia de saudade, dia de prejuízo, dia de permanência. Dia de permanência. Tudo bem, pastor, por favor. É interessante, Sheik, que também os nossos irmãos aqui presentes, o Sheik falando em alguns pontos que parecem divergentes, mas também é onde eu procurei não entrar na questão da escatologia, mas Onde quiser. pode entrar, tá. Há uma linha muito aceita no meio cristão, onde nós podemos dividir sinteticamente da seguinte forma: Jesus Cristo, ele vem, ele vai ressuscitar, na sua vinda ele ressuscita os justos, ele próprio ressuscita os justos, assim como ele foi ressurreto na nossa crença, e então estaremos da mesma forma que ele, ressurreto, e ele vai reinar na terra a partir daí durante 1000 anos. Então nós vamos gozar. Essa ideia da Igreja Batista, a ideia de milenarismo? Isso, do milênio, exatamente. Não necessariamente particular dos batistas, mas os católicos não têm essa ideia. Um grupo grande deles. Eu creio que não tem. Meu mestrado é falar sobre movimentos messiânicos. Eu fiz várias entrevistas. Muitas igrejas não consideram isso. Então nós temos sim que Jesus ele vem, ele vai reinar nessa terra durante 1000 anos, um governo justo. Ele vai ensinar a lei, né, para os outros reis da terra, e a igreja vai reinar juntamente com ele. Um governo justo, né? Então, desses pontos que o Sheik colocou, eu creio que em alguma coisa nós estamos concordando. E após o milênio, sim, aí nós vamos encontrar isso que nós relatamos aqui, o tribunal de Cristo. Para então, por fim, todos serem julgados. Aí a grande pergunta é o seguinte: e os justos vão estar diante do tribunal de Cristo? Em Salmo 1 tem um versículo que diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, qual que é a ideia? Os justos estarão diante do tribunal de Cristo para receberem galardões, agora pelas suas obras justas. O que é galardão? Presentes, recompensas, né? Então,
essas obras elas são provadas na sua intenção, se realmente foi para a glória de Deus. E segundo, essas obras, se forem provadas, vai haver uma recompensa. Esses dois pontos, desculpa, antes eu tinha que explicar. Depois das duas apresentações, não é mais uma apresentação. Eu, às vezes, posso fazer pergunta e depois da minha apresentação final também, o senhor também. Eu queria saber um pouquinho sobre a descrição do próprio julgamento final, no caso de vocês, pelo Jesus Cristo, como é feito, e a questão de glória de Deus. O que significa isso? Depois também explica, por favor, por exemplo, o Senhor falou que Jesus já está sentado na parte direita, destra, né? A palavra destra. Parece italiana essa palavra. Destra do trono. O que significa do trono de Deus para vocês? É um lugar? É um lugar. Então Deus ocupa um lugar? Na última dimensão, o céu dos céus. Ocupa um lugar? Um lugar onde homem algum chegou, a não ser o Cristo encarnado. Então, é um lugar físico? Não, espiritual. Espiritual, não, mas aí existe um mistério, porque Jesus, então ele, após a ressurreição, ele está lá como um homem também. Então qual que é a nossa doutrina na cristologia a respeito disso? Então nós podemos dizer que Jesus é 100% Deus, porque ele veio como Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele pode segurar na mão de Deus. E ele é 100% homem, porque ele se tornou carne, nascido de Maria. E ele pode segurar na mão do homem. E essa é a doutrina do cristianismo. Que agora ele, através da sua obra de encarnação, crucificação e ressurreição, ele pode fazer novamente a paz entre Deus e os homens. O que faz com o limite, então? Um ser corporeia passar a ter limites? Como homem, sim. Ele, lá em Filipenses, capítulo 2, vai dizer que ele, estando em forma de... sendo Deus, ele assumiu a forma humana. E ele foi obediente e foi se humilhando até a morte de cruz. Depois que ele chega no ápice dessa obediência, então o Pai o exaltou sobremaneira. E então o Pai lhe dá um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso é a glória de Deus. A glória de Deus é quando o homem ele se dobra diante de Deus, reconhecendo que ele é o único digno de receber a glória. Não tem alguma descrição mais clara? Por exemplo, no Alcorão Sagrado nós temos, meu Deus, diversas descrições sobre o paraíso. A gente não fala céu, fala paraíso. Só fala sobre rios, fala sobre alimentos, fala sobre, sabe, construir famílias, amizade com outros crentes, jardins muito lindos, coisas assim. Também se encontra na Bíblia? Sim, na palavra do próprio Cristo, quando ele está sendo crucificado, e a cena é ele entre dois ladrões. Então, um ladrão, ele olha para Jesus e fala, salva-te a ti mesmo. Enquanto que o outro diga assim, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Quando ele fala isso para Jesus, Jesus responde para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E nós entendemos que o paraíso é o reino de Jesus. Quando uma pessoa ela deixa essa terra, ela morre. E é um justo. Ele vai para esse paraíso. Então, desfrutar de delícias, então, espirituais. Espirituais. Então, o crente cristão, depois da sua morte, já vai direto para o paraíso. Para o paraíso. Esse reino de Jesus, onde ele proveu essa salvação. Os prazeres todos são espirituais. Isso, nesse caso. Mas depois, quando Jesus vir, esse cristão, ou esse justo, ele vai ser ressurreto juntamente com Cristo. Aí nós vamos ter um milênio nessa terra, com corpos ressuscitados. Por favor, complete a sua apresentação. Sim. Então, diante desse tribunal de Cristo, o ímpio, ele vai lá para quê?
para ele receber a sentença segundo as suas obras, o castigo. O justo, embora a Bíblia ela menciona assim uma única vez que nós, porque ela vai falar assim, todos compareceremos diante do tribunal. Então o que o justo vai fazer diante desse tribunal? Se ele já está perdoado, se ele já está justificado, ele vai lá para receber recompensas, que nós chamamos de galardões, ou presentes. Se fosse numa linguagem de exército, os seus lauréis. Entende? Então, o justo chega lá para receber seu galardão e o ímpio para receber as suas sentenças. Então, digamos, Deus ele é justo, uma pessoa que ela simplesmente andou com a sua vida, nunca matou, nunca roubou, mas ela era indiferente a Deus. É considerado um ímpio porque ele estava distante de Deus. Mas teve aquele que, além de estar distante de Deus, ele teve obras muito perversas. Então Deus vai julgar segundo as suas obras. Para essa sentença, no caso, no inferno. Tem mais uma coisa? Bom, e até aqui. Sim, muito obrigado. Mas tem algumas coisas que eu vou fazer, vou deixar minha apresentação final. O senhor pode, sabe, interromper minha fala se tem alguma pergunta. E tem alguma crítica, alguma pergunta também pode fazer no meio. Depois eu só tenho uma pergunta, por favor. Que talvez não compreendi. O Sheik disse que quando esse anjo, segundo o Alcorão Sagrado, ele toca a trombeta e esse anjo, então, diante de tocar a trombeta, todos morrem. Aqueles que estão vivos. Que estão vivos morrem. E, inclusive ele mesmo. Depois, só novamente, toca novamente, ele próprio morre. Ele próprio morre. E Jesus, no caso, juntamente com o outro Salvador, também morrerão. Não. Eu entendi errado. Olha, nós temos o estabelecimento do governo justo que acontece antes do dia do juízo final. Antes dessa trombeta, muitos anos. A gente não sabe nem colocar uma data. Eles têm uma missão, Jesus e o Salvador. Eles vão estabelecer. Esse milenarismo também no Islã não existe. 1000 anos, 2000, a gente não sabe. Depois, a partir do momento que eles vão surgir, eles vão trabalhar para estabelecer esse governo. Tudo isso acontece de uma forma natural, não uma coisa milagre. Seja um governo justo, não é assim. Ele se esforça, se sacrifica muito para estabelecer esse governo justo. E os seres humanos vão sentir o que é a paz, o que é a felicidade no mundo material. Claro, depois vão morrer, porque eles são seres humanos para nós muçulmanos. Quando Jesus ou outras pessoas, todos são seres humanos. Ser humano não tem esse sentido de imortalidade. Todos nós somos mortais. Então ele vai morrer. Qualquer um vai morrer. Depois deles, claro, o governo justo continua, só que eles têm representantes. Não quero utilizar o termo de presidente da república, essas coisas, mas de alguma forma são governantes justos, que cuidam de todos. Tudo que foi estabelecido pelo Jesus e Imam al-Mahdi, depois, nesse tempo de governo justo, Deus faz algo para acontecer o dia do juízo final. Como acontece? Trombeta. Vão morrer todos. É como piscar o olho. Todo mundo está andando, aqueles que estão vivos. De vez eles todos vão morrer. Depois Deus faz ressuscitar todos. O próprio Jesus também vai ser ressuscitado. O próprio profeta Muhammad. Todos vão ser ressuscitados. Vão sair dos seus túmulos. Jesus vai ter um túmulo enterrado. Tudo bem.
Próximo, prestes a esse dia, nós temos no Alcorão Sagrado descrições que falam sobre a destruição das montanhas. Todas as montanhas ficam como pó. Tudo isso acontece feito pelos terremotos muito, muito fortes. Sol, lua, estrelas, todos se escurecem. Próximo desse dia. O céu abre. No Alcorão Sagrado tem inscrições que falam o céu abre. Eu não deixei tempo para pesquisar o que significa isso, o abrimento do céu, mas temos essa descrição. Reunião da lua e sol. Jumia Shamsu al-Qamar. Temos no Alcorão Sagrado. A lua e o sol se reúnem, ficam uma só, uma massa só. Ressurreição dos animais. Todos os animais vão ser ressuscitados. Também essa descrição nós temos no Alcorão Sagrado. Sobre a duração desse dia, do dia do juízo final, quantos anos demora que todos os seres humanos sejam julgados? Temos um versículo que fala, demora isso 50.000 anos. As pessoas vão ser ressuscitadas, vão criar filas. Para passar esses 50.000 anos, nós temos 50 paradas, que cada um demora 1000 anos. Uma parada pergunta, por exemplo, sobre a sua juventude. Perguntam de todos sobre a juventude. O que você fez quando você era jovem? Sobre a sua mocidade. Próxima parada, falam sobre seus bens. Ganho ilícito ou ilícito. Depois fala sobre os pecados do seu corpo. Tem várias paradas. Tem grupos que vão cobrar. Não é somente uma simples pergunta. Fez o quê? Não. Uma cobrança. Uma cobrança. E nessas paradas, segundo a tradição islâmica, você vai tirar notas. E as notas, se fossem positivas, vão ser entregadas para a sua mão direita. Diferente. Se fosse não, um anjo vem por trás te dá. Temos essa descrição também no Alcorão Sagrado. Eu gostaria de ler esses versículos que nós temos no capítulo 18, capítulo de caverna. Vou ler muito rápido. Uma das descrições do Alcorão Sagrado sobre o dia do juízo final seria isso. Recorda-lhes o dia em que moveremos as montanhas. Quando então verás a terra arrasada, e os congregaremos sem exceção nenhuma. Então serão apresentados em filas ante o seu Senhor, que lhes dirá, agora compareceis ante nós, tal como vos criamos pela primeira vez. Embora pretendesseis que jamais vos fixaremos esse comparecimento. Embora que vocês não tinham essa ideia. Um dia todos vamos ser comparecidos, vamos ser ressuscitados diante de Deus. O livro registro será exposto, verás os pecadores atemorizados por seu conteúdo e dirão, ai de nós, que significa este livro? Não omite nem pequeno nem grande falta da nossa vida, senão que as enumera. Encontrarão registrado tudo quanto tiverem feitos. Teu Senhor não oprimirá ninguém. Tem outra descrição do Alcorão Sagrado sobre o dia do juízo final. Fala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. É muito interessante. O conteúdo desse versículo que nós estamos no Alcorão Sagrado é muito parecido desse conteúdo que fala o que na Bíblia. Deixa-me achar. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12:14. Temos quase o mesmo conteúdo no Alcorão Sagrado. Tudo que tiver feito de bom, você o verá. Tiver feito, mesmo que um tamanho de um átomo, de mal, você o verá. Temos esse versículo no Alcorão Sagrado. Muito interessante, tem uma história muito linda sobre esse versículo que fala quando
árabe beduíno que não sabia nada sobre o islamismo entrou na cidade do profeta e falou para o profeta: eu ouvi dizer que você se apresenta como mensageiro de Deus. Me apresenta a sua religião. O profeta falou sobre a questão da divindade de Deus, falou sobre os profetas e deixou ele na mesquita, ficando com um dos seus companheiros, para ele aprendesse um pouquinho do Alcorão Sagrado. E aquele companheiro abriu esse capítulo, leu para aquela... No Alcorão Sagrado nós temos a última parte do Alcorão Sagrado, parte 30, são capítulos pequenos, meia página, uma página, são pequenos. Ele escolheu o capítulo chamado O Terremoto, que fala sobre uma das descrições do dia do juízo final. Quando chegou para esses versículos, quem tiver feito o bom, mesmo que seja um átomo, o verá, mesma coisa o mal. A pessoa perguntou àquele árabe: esses 2 versículos finais também faz parte da revelação que Muhammad recebeu, Maomé recebeu? Falou sim. O companheiro respondeu sim, faz parte, Deus revelou isso. Então falou: me basta, não quero aprender mais. Eu vou tomar muito cuidado o que eu falo, o que eu faço. O profeta viu que ele já saiu muito rápido da mesquita, não ficou muito tempo para aprender um pouco mais do Alcorão Sagrado. Perguntou do seu companheiro por que ele foi tão rápido. E aquele companheiro contou a história. O profeta falou: Raja'a faqihan. Ele voltou sendo um sábio. Ele entrou na mesquita ignorante, mas voltou sábio. É muito interessante. Tem outro, no capítulo 36, versículo 63, 64, 65, Deus fala: eis aí o inferno que vos foi prometido. Entrai nele e sofrei hoje por vossa descrença. Nesse dia selaremos, essa descrição muito profunda. Nesse dia, no dia do juízo final, selaremos as suas bocas, porém as suas mãos nos falarão. Os seus pés confessarão tudo quando tiverem cometidos. Deus faz sua mão falar, Deus faz seu olho falar, Deus faz sua barriga falar, Deus faz seus pés falarem. Falar a favor ou a contra. Deus faz a terra falar. Então, nós temos um dia extremamente difícil para os descrentes, para os pecadores. Um dia muito grande. Sobre os questionamentos, as cobranças no dia do juízo final, nós temos alguns versículos que falam, se fala sobre sua vida, será cobrado. As perguntas, na verdade, vão cobrar você sobre sua vida, sobre seus bens, sobre suas obras, sobre seu comportamento, sobre seu amor. Você depositou seu amor para quem? Você amava quem? O profeta tem uma palavra que é muito interessante, fala: a pessoa será julgada no dia do juízo final e as primeiras perguntas que vão perguntar dele seriam primeiro: os seus bens, aonde você ganhou? Sua vida, gastou sua vida em quê? Sobre suas obras, o que ele fez? E por fim, sobre amar pela minha família. A família do profeta Muhammad, que é considerado para nós um dos princípios da religião islâmica. Tudo bem. Não, eu tenho 3 pontos, não, mas fica muito... Não vou prolongar mais que isso. Pastor, você tem alguma colocação finais? O Sheikh também fez uma pergunta sobre a questão das obras, né? As obras, elas estão baseadas justamente no caráter da santidade de Deus. Nossa vida, então, para andar em justiça, deve ser segundo o caráter de Deus. E Jesus, quando ele esteve ali, às vezes em contrapontos com os fariseus, os doutores da lei, que eles defendiam o decálogo de Moisés, Jesus pegou aqueles 10 mandamentos e resumiu, não que ele estava tirando nenhum dos mandamentos, mas ele estava resumindo em apenas 2. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então,
O que significa desse amor? Várias vezes eu tinha ouvido isso. Esse amor é um amor de submissão a Deus, à vontade de Deus. Então, entre o meu querer, o de Deus deve ser o primeiro. Eu desisto do meu querer pelo querer de Deus. Tudo bem, querer de Deus não é o mesmo mandamento que ele tinha enviado. Não é isso? Sim, agora amar a Deus sobre todas as coisas, eu não vou ter outros deuses diante de mim. É o primeiro ponto. Né? Esses deuses não apenas no sentido de imagem e escultura, porque isso é abominável diante do nosso Deus, mas também coisas, valores, bens. Se esses bens apenas me servem e eu tenho eles como sendo rivais do nosso Deus, eu deixo de louvar a Deus para estar ao meu bel prazer, isso aí se torna um Deus para mim. Então, isso tem que estar abaixo de Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. O bem que eu quero para mim, eu faço também para o meu próximo. O mal que eu não quero para mim, não vou fazer para o meu próximo. É a caridade, é o amor, é o estender a mão, né? Suprir a necessidade do próximo. Tem uma coisa parecida, um pouco parecido. Uma vez perguntaram do profeta, se você quiser resumir toda a religião em uma frase muito simples, o que você vai dizer? Primeiro falar a verdade, deixar de falar mentira. Estabelecer a justiça, promover a justiça na família, na sociedade, no seu trabalho. Justiça, seja justo. E depois, esqueci. Falar a verdade, estabelecer a justiça e... Esqueci o terceiro. Vamos lá. Mas é uma coisa muito parecida. Sim. Esqueci, tem uma palavra que esqueci. Resume, né? Que resume tudo. Que resume tudo. Interessante, que tem essas paridades, igualdades, né? Som, muito obrigado por de novo aceitar nosso convite. Sejam todos bem-vindos, não vamos prolongar mais que isso. Eu vou anunciar aos que estão nos assistindo na transmissão, a vocês também, no dia 18 também temos mais um encontro, né, no encontro número 25, vamos falar sobre a questão da importância da família, né, segundo a tradição católica e a tradição islâmica. Dessa vez nosso convidado é católico, Padre Ricardo Padavini, já é que nosso convidado, já marcamos com ele. Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos, inshallah. Muito obrigado. Se Deus quiser, vamos ter mais encontros, já que temos um amigo pastor que podemos marcar já nessa noite. Que Deus abençoe todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que a paz de Deus esteja com todos. Amém. Amém.